Quero contar neste início para você o martírio dos apóstolos. Aqueles que um dia foram incendiados por um inexplicável amor, e entendam bem, a partir do momento que nós somos incendiados por um inexplicável amor, dificilmente a gente volta atrás. Dificilmente nós temos coragem de abandonar aquele que nos amou. E eu quero muito falar nessa manhã para pessoas, na grande maioria, que já são de caminhada, pessoas que já são de igreja, porque eu acho que é o público-alvo, é a grande maioria aqui. Não são pessoas que querem uma experiência de primeiro amor. Porque veja bem, hoje na igreja nós encontramos uma realidade de pessoas que vivem buscando voltar a um primeiro amor. E eu tenho alguns problemas com essa questão, porque eu creio muito que o primeiro amor a gente dificilmente consegue voltar nele. Nós temos novas experiências com o amor de Deus, mas o primeiro amor, aquele primeiro amor do primeiro impacto, dificilmente nós conseguimos voltar a ele. E hoje tem pessoas dentro da igreja dizendo: eu não estou bem porque eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu penso da seguinte forma: nós precisamos construir uma nova história de amor a partir daquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, uma história de amor construída a partir das nossas dores, a partir dos nossos sofrimentos. E isso precisa ficar cravado no nosso coração, guardado dentro de nós, para que a gente não se perca. Porque veja bem, pessoas que não têm essa identificação, que não guardam essa realidade, são facilmente retiradas do seu lugar. E facilmente são pessoas que se perdem no meio do caminho. O que nós mais encontramos também hoje dentro da igreja são pessoas que estão dentro da igreja, porém estão perdidas dentro da igreja. Isso é um problema. Quando você está dentro da igreja, diz para todo mundo que você é da comunidade, você é servo, você é da paróquia, mas que você se encontra perdido aqui dentro. Isso é um problema. Isso para mim é a prova de que este amor que um dia te conquistou já não está te incendiando mais. E por que não está te incendiando mais? É por falta do amor que já não tem mais força sobre a tua vida? Ou é por causa das nossas escolhas e dos pecados que nós temos e a gente não renuncia mais? Um dos maiores problemas da nossa vida hoje é justamente essa palavra, a palavra renúncia. Porque quando nós nos encontramos com o Senhor e permitimos que Ele nos encontre no primeiro encontro, no primeiro impacto, a primeira coisa que a gente faz é começar a deixar as coisas por Deus. A gente começa a renunciar, começa a abrir mão de coisas, porque o amor a Deus é muito maior. Mas vai passando o tempo, parece que esse incêndio do amor de Deus em nós, na nossa alma, a gente vai permitindo que ele esfrie, e a partir daí as coisas que um dia nós deixamos vão voltando a chegar à nossa vida, e com isso a gente vai perdendo a intimidade, a gente vai perdendo o contato com Deus, e aí vira um problema total dentro da nossa vida, porque a gente está dentro da igreja, perdido dentro da igreja, e a gente começa a criar problema dentro da igreja. Mas no dia de hoje, a proposta para este congresso de avivamento que nos foi dado é falar sobre um amor que nos incendeia, incendiados por um amor inexplicável. Então eu quero começar falando para você a forma que os primeiros, os apóstolos, morreram. Porque, meu irmão, presta bem atenção, se um dia você foi chamado por Deus e você nunca percebeu que esse chamado por Deus, esse amor que um dia te incendiou, ele faz com que você abra a mão e, se preciso for, oferte a sua vida, estão te enganando dentro da igreja. Nós percebemos isso pela vida daqueles que começaram com Cristo, os primeiros que ele selecionou para andar ao lado dele, que naquele primeiro momento ficaram ao lado dele, observando as atitudes do Senhor, e a partir dessa observação eles começaram a entender que aquele homem ele era diferente, que o amor que aquele homem liberava sobre a vida deles era um amor diferente. E quando nós percebemos que alguém nos ama de tal forma como Cristo nos ama, nós entendemos que Ele espera também uma resposta de cada um de nós, não por obrigação, mas por um ato de amor. Perceba comigo, eu anotei aqui, fiz questão de anotar: o martírio dos apóstolos. Não sei se eu vou conseguir falar de todos, mas vamos lá.
Quero começar a falar sobre a forma que Pedro, que nós sabemos, uma das formas mais conhecidas. Sabemos que Pedro se apaixonou pelo Senhor depois de ser um errante e por fim ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele nunca deixou apagar e esfriar este amor que um dia o conquistou. Não sei se você sabe, mas Tiago, o maior, ele foi o primeiro a morrer. O irmão de João, ele foi decapitado à espada no ano 44 depois de Cristo, por causa de um amor que um dia o incendiou. Mateus, ele foi morto, ele foi ferido também à espada e foi também decapitado. O Mateus, que um dia foi Levi, cobrador de impostos, ele ofertou a sua vida para o Senhor a tal ponto de nunca mais voltar à vida velha. Foi ferido à espada e foi decapitado por causa de um incêndio, de um amor que um dia o conquistou. André, irmão de Pedro, ele foi crucificado em forma de X. Por isso que nós já ouvimos falar da cruz de Santo André, porque ele não se achou digno de ser crucificado como o teu Senhor. Então ele foi crucificado em forma de X, porque um dia ele foi encontrado por este amor. Judas Tadeu, ele morreu por golpes de machados, porque foi encontrado por este amor. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, morreu esfolado, vivo e crucificado, mas não renunciou a este amor. Matias, o substituto de Judas, ele morreu decapitado também. Tiago, menor, filho de Alfeu, morreu crucificado. Filipe morreu apedrejado e crucificado. Tomé, relatos contam que ele foi atravessado por lanças no sul da Índia. Simão Zelote foi queimado vivo e cortado ao meio. João, o último dos apóstolos a morrer, morreu de morte natural. Foi o único deles que morreu de morte natural, mas depois de tentarem queimá-lo dentro de um tacho de um caldeirão de óleo fervente, e aquele caldeirão nada fez com ele. Então relatos contam que esse João, ele morreu de causas naturais. Falo também sobre Paulo, apóstolo dos gentios. Ele morreu decapitado em Roma. Aí você me pergunta, mas por que você está falando disso? Eu estou falando para você sobre essas questões de morte, mas a gente veio falar sobre vida. Claro, viemos falar sobre vida, mas eu quero que você faça no dia de hoje uma reflexão sobre pessoas que tiveram a coragem de dar a sua vida pelo Cristo, porque eu quero falar de forma específica sobre este amor que nos incendeia a partir de uma vida missionária. Porque veja bem, quando nós conhecemos o amor da nossa vida, o amor da nossa alma, a gente não consegue guardar dentro da gente, a gente não consegue conter. É como uma pessoa que se apaixona pela outra. A primeira coisa que ela faz, ela começa a partilhar com as outras pessoas e dizer, eu estou apaixonado. E a pessoa às vezes nem precisa dizer, você olha nos olhos da pessoa e percebe que ela está apaixonada. A vida daquela pessoa muda, a vida daquela pessoa se torna em função daquela outra, porque ela foi conquistada, porque ela foi apaixonada, e a partir daquele momento ela tem desejo de também contar, de falar daquilo que ela está vivendo, daquela experiência boa que ela está vivendo. Só que nós estamos numa era, meus irmãos, numa era pós-pandemia, que as pessoas começaram a ir para a internet. Eu não tenho problema nenhum com isso, mas foram para a internet. Só tenho problema com uma coisa: foram para a internet e ficaram na internet. As pessoas hoje acham que precisam ficar lá a vida inteira, esquece que existem almas que não serão atingidas se você não sair de casa e não for para o campo de missão. Porque eu quero entender nesta manhã, junto com você, que uma das expressões maiores da alma incendiada por um inexplicável amor de Deus é quando a gente vai para uma vida missionária.
É quando, como esses homens que foram decapitados, mortos, porque um dia foram conquistados, e ao serem conquistados eles disseram: eu vou para o campo de batalha porque eu preciso falar deste amor para outras pessoas. Ele não pode ficar guardado só em mim, ele não pode ficar contido só em mim, ele não pode ficar guardado só nesta igreja com vocês, ele precisa ser espalhado, ele precisa ser anunciado, nem que o preço seja a minha própria vida. Diga amém. Diga, está acordado, meu irmão? Meu irmão, não tem sentido ter um congresso de avivamento se não for para a gente ser incendiado aqui dentro e sair para incendiar os outros. Se não for desse jeito, não tem sentido. Deus nos trouxe aqui para este congresso de avivamento também para a gente incendiar vidas que estão apagadas lá fora. E eu quero trazer nesta manhã esta realidade deste amor que incendeia para a gente viver uma vida missionária. Diga amém aí. Dentro desse contexto, pega a sua palavra, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. As pessoas hoje falam assim: você é fogo alto ou você é fogo baixo? Quem já ouviu esse termo? Eu penso uma coisa: o Senhor Deus, Ele não está preocupado se você é fogo alto ou fogo baixo. Ele está preocupado com a continuidade do fogo, até onde que o fogo vai te levar. Porque tem muita gente que é fogo alto, é só aqui, amanhã morreu. Tem gente que é fogo baixo e já está perto, morre também. Deus está preocupado com a nossa continuidade, até onde este fogo, sendo alto ou sendo baixo, ele vai nos levar. E a gente já está falando de vida missionária aqui, de um amor que nos impulsiona a sair da igreja e ir para o campo de missão. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vai ser longo, mas vamos até o final. Perseguição e dispersão da comunidade. Ai, meu diácono. Perseguição e dispersão da comunidade. Foi orado isso aqui. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entretanto, entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Assim Filipe desceu à cidade de Samaria pregando-lhes o Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Continuamos. Simão Mago. Ora, havia ali um homem por nome Simão que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamando-o grande. Eles o atendiam, porque por muito tempo os haviam deslumbrado com suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirado, estupefato, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram uma oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles,
mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro, dizendo: dá-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com o dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrependa-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração, pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada que haveis dito venha cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregaram a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Se você puder, dê um beijo na sua palavra e aplauda a palavra de Deus. Aí você me pergunta: Ilmar, por que você me trouxe um texto tão longo? Justamente porque eu quero falar de avivamento. Mas eu quero falar de um avivamento que foi provocado na vida daqueles homens a partir de algo que a gente descarta da nossa vida, que é a perseguição. Repita: perseguição. Não, pode ser melhor: perseguição. Percebam, aqui nós estamos vendo um contexto logo após Atos. Nós percebemos que o Espírito Santo já foi derramado sobre a vida dos homens. Nós percebemos que aqui aquela palavra estava para se cumprir. Lembre-se que em Atos 1 a palavra de Deus diz que o Espírito Santo seria derramado sobre a vida daquelas pessoas e eles seriam enviados para falar deste amor inexplicável de Deus, desse Espírito Santo do Senhor em todas as regiões: Judéia, Jerusalém e Samaria. Perceba você que começou em Atos 1, Atos 2, aí vem Atos 3, Atos 4, e a palavra não se cumpria. Atos 5, Atos 6, Atos 7, até chegar em Atos dos Apóstolos capítulo 8, aonde aqueles homens que tinham uma palavra sobre a vida deles dizendo: vai em missão anunciar o reino de Deus. Se vocês forem incendiados pelo amor inexplicável do Senhor, o amor de Deus vai anunciar. E o povo não ia, e o povo ficava, e o povo permanecia, até que em Atos 8 a gente começa a ler onde diz que veio uma grande perseguição sobre a igreja daquela época. E quando veio uma grande perseguição sobre aquele povo, o que a palavra de Deus diz? Que aquele povo foi obrigado a sair da sua zona de conforto. Diga para quem está do seu lado: obrigado a sair da sua zona de conforto. Presta atenção, meu irmão. Só que aqui existem coisas muito extraordinárias dentro dessa palavra. Quando percebemos que aqueles homens foram obrigados a sair da sua zona de conforto, foram obrigados a sair porque veio uma grande perseguição. E aqui a gente precisa dar uma parada para frisar bem. Porque todas as vezes que nós somos perseguidos, nós achamos que a perseguição, na grande verdade, ela é só um mal que veio para nos destruir. Mas homens e mulheres que têm uma visão espiritual apurada conseguem perceber que toda perseguição que vem, ela também vem por um fim maior. Aqui os homens estavam parados na sua vida, a perseguição veio e fez com que eles se movimentassem. A gente pode voltar até lá no Antigo Testamento e lembrar do povo no deserto. O povo estava caminhando no deserto em busca da terra prometida. O objetivo era chegar em Canaã. Mas o povo, assim como nós somos morosos, nós somos preguiçosos, nós somos devagar. E o povo também ia devagar, e quando ia devagar ia reclamando de Deus que providenciava tudo, providenciava carne, providenciava pão, e mesmo assim o povo reclamava.
O povo ia devagar, o povo não se movimentava. Então Deus permitiu que o faraó começasse a perseguir o povo. E qual era o objetivo daquela perseguição? O povo que estava devagar, se encostando, andando devagar, o povo começou a correr e fugir do faraó. A perseguição tem esse objetivo na nossa vida, meu irmão. Ela não vem somente para nos destruir, ela vem para fazer com que a gente se movimente, saia da nossa zona de conforto, saia do estado que nós nos encontramos hoje. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo prático para você. Na quinta-feira agora, eu estava em casa e o meu pai tem 87 anos. E quando eu estava saindo, eu ia na rua comprar algumas coisas, porque eu já estava me aprontando para vir para cá. E o meu pai começou a passar mal, passando mal. De repente ele começou a vomitar, ele apagou. Ficou 1 minuto apagado e eu chamando ele: pai, acorda, 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 acorda. E ele não voltava. Aí a Ruth pegou um pouco de vinagre, foi perto do nariz dele, botou, ele foi voltando devagarinho. Aí quando ele acordou, ele estava todo vomitado. Aí ele abriu os olhos e disse: filho, o que aconteceu? E eu falei: pai, o senhor passou mal, o senhor estava apagado. Ele: não fiz isso não. Fez sim, pai, olha como está a sua roupa. Ele olhou a roupa dele. Aí ele ficou bem constrangido. Aí ele fui levantando ele devagar. Levei ele, dei um banho nele. Acabei de dar um banho nele, coloquei ele deitado na cama. Falei: vou ficar aqui perto do senhor, o senhor descansa. Aí ele falou: não, meu filho, você pode ir que eu já estou bem. Falei: não, vou ficar aqui perto do senhor. Aí fiquei perto dele. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou ligar para o diácono e vou pedir perdão a ele, vou cancelar a minha ida, porque não tem como eu sair de casa e deixar meu pai nessa situação. A minha mãe também já tem as suas debilidades, eu preciso ficar com eles. A Ruth também tinha o compromisso dela, mas o pai é meu. Falei: eu acho que eu vou ficar, acho que eu vou pedir perdão e não vou para esse compromisso. Aí me veio essa palavra. Quando me veio essa palavra, eu falei: olha o que Deus está querendo falar comigo. Deus está permitindo que tudo isso também aconteça para que eu seja provado na fé. Até onde eu vou? Até onde uma alma vale para mim? Até onde a missão vale para mim? E eu consegui compreender e estou aqui hoje para a honra e glória de Deus. Algum tempo atrás, lá na minha comunidade, uma família bem estruturada, um casal com 3 filhos, inclusive uma filha tem 2 anos, eles estavam num dia normal, porque essas coisas acontecem sem dar sinal, acontecem num dia normal, um dia como qualquer outro. E muitas vezes quando coisas assim acontecem, a gente fica tentando ler o dia e dizer: será que não teve nenhum sinal durante o dia? Quando a gente percebe, é um dia normal como qualquer outro. Essa família, o marido foi trabalhar, a esposa foi trabalhar, chegaram à noite, se encontraram. Ela entrou e tinha quebrado um cano na rua. Esse marido falou: deixa que eu vou lá consertar. Ele sempre foi muito prestativo. Foi lá, consertou o cano, terminou de consertar o cano, voltou para dentro de casa, sentou com a esposa e disse: vou comer um pedaço de pizza e vou subir para dormir, que amanhã eu acordo cedo. Ela: tudo bem, maravilha. Ele comeu, subiu. Ela acabou de fazer o que tinha que fazer, chegou lá no quarto, ela deitou do lado dele, ele já estava começando a dormir. Quando ele começou a dormir, ele começou a fazer um barulho estranho. Aí ela tentou animar ele, chamou ele: Dudu, acorda, acorda, Dudu. E sacudiu ele, e ele não respondeu mais. Ela ficou muito assustada, saiu correndo, gritando, chamou o vizinho, pegaram, botaram ele no carro, levaram para o hospital. Ele já estava morto. E chegou essa notícia para a nossa comunidade: um jovem de 44 anos, cheio de vida, uma pessoa maravilhosa. E a gente ficou bem assustado com aquilo. Todo mundo foi para lá, junto da família o tempo todo, aquela coisa toda, as crianças inconsoláveis, aquela coisa toda. Passou o tempo, ele trabalhava com caminhão. O caminhão dele, nas portas do caminhão tinha uma imagem de Nossa Senhora. E ela falou: eu preciso vender o caminhão. Eu falei: tem jeito. Falou: vamos tentar arrumar alguém. Ela começou a jogar na internet e apareceu um comprador. O comprador fez contato com ela
disse: aonde eu encontro para ver o caminhão? Ah, você pode vir na minha casa? Ele disse: não, eu vou. Aí o cara foi, chegou lá, olhou o caminhão, gostou do caminhão e disse para ela: eu vou ficar com o caminhão. Ela falou: só quero te fazer um pedido, se você puder. O senhor é católico? Ele: eu sou católico. Então deixa essa imagem de Nossa Senhora aqui. Aí ele falou: não, tudo bem. Aí quando ele disse tudo bem, ele perguntou: por quê? Aí ela resolveu contar. Falou: esse caminhão era do meu marido, tem 1 semana que ele faleceu. Aí ele: sério? Aí ela começou a contar a história. Ele é um homem muito devoto de Nossa Senhora, um homem muito bom, um homem de Deus. E ela começou a contar a forma que aconteceu. E ela depois veio me dizer que enquanto ela falava, ele só chorava. Ele chorava. E quando ela percebeu que ele estava chorando, ela foi e falou assim: o senhor é casado? E aí ele disse: sou casado, tenho 2 filhos. Ela aproveitou no meio da dor dela e disse assim: vai ter um encontro lá na comunidade, o senhor não está afim de fazer, não? Aí ele disse: ah, eu posso fazer sim. Aí ele ficou muito impressionado e disse: como que a senhora no meio da dor ainda lembra de um retiro para eu fazer? Está preocupado com a minha família, com a da senhora espedaçada. Ela disse para ele: eu não sei porque eu estou fazendo isso, mas eu senti vontade de fazer. Aí ele disse: eu vou fazer com a minha família, para honrar também a sua família. E quando chegou esse encontro, ele foi com a família dele, fizeram o encontro. Aí no final ela veio falar isso para mim. Eu disse para ela assim: Fabi, isso é para você ver o preço que vale uma alma. No meio da sua dor, o Senhor permitiu que você falasse dele. E aquele homem que não tinha nada a ver com a história do Dudu, ele foi fazer um encontro, encontrou o Senhor a partir da sua dor e hoje estão dentro da igreja de Cristo. Foram incendiados por um inexplicável amor que estava ferido dentro de você, mas que foi tão eficaz que transformou a vida daquela família. Esse é o preço que vale uma alma. Ou seja, o que você está querendo dizer, Ilmar? O que eu estou querendo dizer é que já não importa mais a nossa dor, já não importa mais o nosso sofrimento. Não se engane, meu irmão, minha irmã. A vida em Deus, ela não será uma vida fácil. Ela é uma vida de tribulação, uma vida de dor, mas também uma vida de consolação. Este é o inexplicável que está sobre nós nesta manhã. Este é o inexplicável amor que vem incendiar as nossas vidas. Esse é o inexplicável amor que vem fazer você movimentar e sair da sua zona de conforto. Sabe por quê? Porque lá fora tem almas, e essas almas valem um preço muito caro. Por isso que nós estamos lendo esta palavra, e por isso que eu estou falando para você de homens que precisaram ser perseguidos para saírem da sua zona de conforto. Você foi preciso sair da sua casa e vir para um encontro, para um congresso de avivamento, para que você entendesse que a partir de hoje é preciso você sair, voltar a falar de Deus. Mas aí você me diz: Ilmar, eu já falei uma vez, já falei 2 vezes, as pessoas não me ouvem. Meu irmão, continua insistindo, e eu vou te mostrar o porquê que precisa ser insistido. De ler, conta a realidade de Estevão. E quem foi Estevão? Estevão foi um dos 7 diáconos da igreja, daquele princípio. Estevão foi aquele homem que deu a sua vida pelo... Continuava olhando para os altos montes e por fim disse: Senhor, perdoa esses homens o pecado que eles estão tendo comigo agora. E assim Estevão foi executado por pedradas e foi colocado suas vestes aos pés de Saulo, que seria Paulo mais à frente, mas naquele momento ele tinha cartas nas mãos e condições de perseguir os cristãos. Então neste momento foi colocado a partir de Paulo no coração daqueles homens uma grande perseguição sobre a vida daqueles que amavam a Deus, aqueles que tinham sido incendiados por um inexplicável amor de Deus. E a palavra de Deus diz que a partir deste momento aqueles homens tiveram que se movimentar e eles se espalharam sobre as regiões. Tirando os apóstolos que permaneceram em Jerusalém, todos eles precisavam se espalhar. E o mais interessante, o mais intrigante, que nós estamos falando de avivamento.
Só que a palavra de Deus já dizia que eles precisavam ser enviados em Jerusalém, em Judeia, na Samaria e por todos os confins. Mas quando vem falar da Samaria, isso aqui é muito intrigante, meu irmão. Porque eu não sei se você sabe, mas existia um problema, claro, entre os samaritanos e os judeus. Se a gente lá atrás, alguns bons anos atrás, nós veremos que samaritanos e judeus, por mais que fossem irmãos, eles não tinham mais comunhão entre eles. Eles tinham um problema entre eles. Percebemos que quando Salomão morreu e que seu filho assumiu o trono, o reino se dividiu entre reino do sul e reino do norte, e aí começou o problema. O reino do sul por algum tempo conseguiu se manter, mas o reino do norte rapidamente se dissolveu, virou Samaria, se dissolveu, e aí os assírios entraram e dominaram aquele reino, e aí foi um problema, porque os assírios começaram dominado, povos que eles tinham dominado, e começaram a misturar com o povo de Israel, começaram a misturar com aquele povo eleito de Deus, e aquele povo começou ali a acontecer uma miscigenação, aquele povo se tornou um povo misturado, e aí começou a ter um problema, porque o povo de cá, o povo do reino do sul, não queria mais ter contato com aquele povo misturado, e dizia: é um povo impuro, é um povo misturado, é um povo que não é um povo genuíno, e aí começou o problema a acontecer. Problemas aconteciam porque o povo do reino do norte dizia que Jerusalém não era o lugar para o Senhor ser adorado. O Senhor tinha que ser adorado, era Gerizim, era outro local, é lá que Deus tinha que ser adorado. E o povo do reino do sul dizia: não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, no Monte Sião. E aí começou um problema entre os irmãos, que eles não tinham mais comunhão. Para você ter uma noção, o cara, quando ele estava caminhando e que ele se aproximava da Samaria, ele desviava o caminho para não pisar naquela terra, porque eles diziam que aquela terra era uma terra maldita, era uma terra inimiga, era uma terra do mal. Irmãos que não tinham mais comunhão, e que por não ter comunhão eles não aguentavam nem olhar um nos olhos dos outros. E o problema começou a se agravar mais e mais, porque relatos contam que um dia um samaritano entrou no templo do sul, do templo de Judá, entrou naquele templo, espalhou ossos humanos, começou a blasfemar o templo. Então o problema que já existia foi cada vez ficando pior, ou seja, eles se odiavam. Então quando a gente chega aqui em Atos 8 e encontra uma realidade dizendo que era preciso evangelizar na Samaria, aí é um problema, meu irmão. Lembre-se você que Jesus, quando caminhava sobre a terra, Jesus contou um dia uma parábola chamada parábola do bom samaritano, e Jesus quis falar para aqueles homens que o ouviram que o bom samaritano foi aquele que pegou aquele homem caído. E isso aqui é um problema para eles que ouviam, porque samaritano para aquele povo era um povo que não prestava. Nós lembramos também da passagem de Jesus no poço, quando ele encontra aquela mulher samaritana, e que ele diz para ela: ah, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem te pede água, é você que pediria água. Jesus estava trazendo novamente a realidade do amor para o coração daquele povo que era um só. Mas eles tinham se dispersado, eles não queriam mais koinonia, eles não queriam mais comunhão entre eles. A palavra de Deus vai dizendo que quando o povo se dispersou em Atos 8, alguns foram para o lado, outros foram para o outro lado, mas a mesma palavra diz que um dos 7 diáconos, chamado Filipe, que não é o apóstolo, é o diácono, um dos 7 diáconos, ao invés de ir para o lugar que todo mundo ia, ele resolveu ir para onde? Pisar em que lugar? Na Samaria. A palavra de Deus diz que, impulsionado por um infinito, por um inexplicável amor, ele foi para Samaria. E pisar na Samaria era um problema, porque pelas vestes, pela forma de ser, um samaritano conhece o seu irmão e sabia que aquele homem não era pertencente àquele lugar, mas mesmo assim, correndo o risco de morrer. Por isso que eu fiz questão de relatar no início da nossa palavra aqui a morte daqueles que foram os apóstolos, porque assim como eles, Filipe também não estava preocupado se iria perder a vida ou não. Diga para quem está do seu lado: uau! Foi horrível isso aí, mano. Diga: uau!
Ele não estava mais preocupado se iria perder a vida. Ele sabia que ele tinha que executar uma missão. E a missão para ele é falar do Senhor Jesus. Então a palavra diz que Filipe pisa na Samaria. E quando Filipe pisa na Samaria, o que acontece na Samaria? Um grande avivamento. Pensa num poderoso avivamento, aonde as pessoas eram curadas, aonde as pessoas eram libertadas, aonde aconteciam milagres, aonde coxos, aonde os paralíticos levantavam, aonde cegos voltavam a ver e surdos voltavam a ouvir. Obras incontáveis começaram a acontecer a partir da ousadia de um homem de Deus. O que eu estou dizendo para você, a partir da sua ousadia, desde hoje, você vai ver obras incontáveis acontecer na vida de outros, porque a pregação que eu estou fazendo agora, nesta manhã, já não é mais para você, é você na vida de outros. Bata no seu peito e diga: eu, na vida de outros. Porque veja bem, meu irmão, a gente não pode mais conter este amor. Eu não venho num congresso de avivamento simplesmente para receber e levar para casa. Eu venho num congresso de avivamento para receber e partilhar com os outros. Eu venho num congresso de avivamento para voltar a ficar aceso no Espírito Santo e não permitir nunca mais que este fogo se apague, amém? Então nós temos um Filipe que pisou em Samaria e começou a executar obras extraordinárias naquele lugar, ou seja, pisou no reino inimigo. Será que você que está sentado hoje aqui, me ouvindo, não existe um lugar que você está precisando voltar a pisar, meu irmão? Será que não existe algum reino, alguma casa, algum coração que você precisa voltar a frequentar, voltar a pisar, voltar a falar de Deus com fé e acreditando que Deus pode fazer uma obra maravilhosa na vida dele e dela? Será que não tem pessoas dentro da sua casa que é justamente esse reino que você já não tem mais coragem de pisar? O Senhor te manda aí, entra, pisa na Samaria, volta lá, vai lá naquele reino que hoje é inimigo, naquele reino que não quer te ouvir, naquele reino que não quer saber de você. Pisa naquele reino, porque a sua missão ela não foi alterada, ela ainda é a Samaria. Pisa na Samaria, porque lá eu vou executar uma obra sobre a tua vida. E a gente fica buscando outras coisas, obras alternativas, e dizendo: não, Deus mudou a minha missão. Mas foi Deus que te falou? Não, eu sinto que Deus mudou a minha missão. Deus não mudou a sua missão. A sua missão ainda é a mesma. Mas ela não acontece, então eu desisti dela. Aí já é outro problema. Não foi Deus que mudou, foi você que desistiu dela. Existem pessoas dentro da sua casa hoje que estão há anos paralisados lá. Sabe por quê? Porque você já não tem mais coragem de descer a Samaria. Você não tem mais coragem e falar de Deus. Eu tenho filhos que hoje fazem faculdade e não querem mais saber de Deus. Samaria, pisa, vai lá. Meus familiares, pessoas que já não quero mais saber, porque ninguém quer saber. No meu trabalho eu já não falo mais de Deus, eu já vivo como um pagão, não estou nem mais aí. Na igreja eu sou maravilhoso, mas no meu trabalho eu não posso falar de Deus. Meu irmão, pisa na Samaria. Pisa na Samaria que você vai ver. A partir de hoje, pisa na Samaria e você vai ver obras incontáveis acontecer naquele lugar a partir de você. Existe uma missão específica sobre a vida de Filipe, sobre a vida deste diácono, porque um dia ele foi incendiado, e a partir do momento que nós somos incendiados, meu irmão, nós não temos mais medo de ofertar a nossa vida. Diga amém. Bata no seu peito e diga: eu não tenho medo. A minha vida é tua, Jesus. Eu moro no estado do Rio de Janeiro. Já contei, eu acho que já contei aqui. Já contei sim, mas vou contar de novo. Agora eu lembrei que eu já contei. Um dia, aqui no último avivamento, levanta o braço. Então vamos fazer o seguinte: abaixa o braço. Quem não estava aqui, então posso contar. Um dia eu estava lá no estado do Rio de Janeiro e um padre amigo, que no Rio de Janeiro tem uma especialidade, meus irmãos. Tem muito padre doido, mano. E aí quando ele encontra um missionário doido, fica a dupla perfeita. Aí o padre virou e falou assim: Ilmar, como que tá o próximo final de semana? Eu falei:
Estou em casa, padre. Então você vai vir para minha paróquia, que eu tenho uma missão para nós. Eu falei, então vamos embora. Então eu fui. Cheguei lá, vamos tocar. Como eu falei para o diácono, que lá no Rio de Janeiro não tem essa questão de missa de cura e libertação. Lá o padre que é carismático, ele vai sempre fazer uma missa daquele nível, né? Não tem esse negócio. Eu falei, fala, padre, o que o senhor quer? Não, pô, vai ter uma missa hoje à noite aqui, eu quero que você toque, pô. Eu falei, mas pô, voz e violão mesmo, vamos chamar para ferro. Aí quando a gente ia começar se preparando, conversando, ele falou assim, não, os padres são assim lá, eu tive uma nova inspiração. Eu falei, que nova inspiração, padre? Eu tô falando para vocês da favela chamada Favela do Acari. A Favela do Acari é porque o Charles saiu aí, ele conhece. Não é um lugarzinho muito bom para se frequentar, né? Mas como você está dentro da igreja, dá certo. Mas quando ele falou assim, eu tenho uma nova inspiração, eu falei, pô, lá vem, velho. Aí ele foi e mandou, eu vou botar o Santíssimo no meio da praça e a gente vai fazer uma adoração na favela. Eu falei, tem certeza disso, pai? Ele, tenho, pô. Tenho, porque a gente precisa da nossa vida pelo Senhor. Eu falei, mais ou menos. Aí ele, não, pô, vamos dar a vida por Jesus, pô. Aí ele brincou assim, você é homem ou um rato? Aí eu mandei, não sei. Não, mas vamos testar isso. Bom, fomos lá para a praça. Aí nesse momento, ele ligou para o pessoal da paróquia. O pessoal da paróquia incendiado pelo amor de Deus. Todo mundo foi ajudar a montar. Mas na hora de adorar, não tinha ninguém. Só ficou eu e o padre. Aí eu comecei a tocar numa caixinha, e o padre de joelho. Te adoramos, Jesus, por esses irmãos da favela, que eles aceitam. Né? E eu tocando, olhando para um lado. Me explicar esse amor, Senhor. Oh, amor de Deus. E ele vai, Deus, não sei o que, lá, baixurica dele, baixou. Eu falei, eita, pai. Daqui a pouco, desceu do morro, assim, numa viela, assim, ó. Um caboclo na mão. Quem já viu Rambo aí, levanta o braço? Os caras estavam igual Rambo, mano. Ele tinha uma granada aqui no peito, uma faca do lado, uma arma atravessada, uma faca aqui. Eu falei, mano, olha, eu olhei aquilo e falei, ah, não, esses caras não estão vindo pra cá, não, né? E os caras descendo no gás. Rodopiou a moto assim, parou do lado. Desceu um, ficou do lado de cá do altar. Desceu o outro, passou na minha frente assim, ó, e ficou do lado de cá do altar. Aí nessa hora o padre que estava, vem Deus, mandou, vem Deus. Falei, se o padre que é daqui baixou o nível, vai dar problema. E ele falou, canta, Ilmar. Aí eu comecei a cantar, e os caras lá. Aí ele ficou muito incomodado, falou, amém, tão sublime. Eu pensei, já? Aí tão sublime, acabou, ele deu uma bênção, o pessoal passando assim, não se importando muito, deu uma bênção, tal, acabou. Aí ele não aguentou, virou para os meninos e falou assim, pode perguntar ao menino, pode, seu padre? O que vocês vieram a fazer aqui? Ele falou, não, é o seguinte, seu padre, o chefe do morro disse que o senhor pediu autorização aqui no morro, a autorização foi dada, e o chefe disse que quando o senhor pediu autorização, o senhor ia botar o rei presente nesse lugar, não é isso? O padre, sim, pô, o rei dos reis. Então o rei precisa de guarda, e o chefe do morro mandou a gente vir aqui fazer a guarda do rei. Aí o corajoso disse o que pro padre? Vamos voltar, padre? Ó, padre, agora que você quer voltar, agora não dá mais não, agora eu já acabei. Por que eu estou contando isso para você, meu? Porque é preciso ter disposição para dar a vida mesmo com medo. Eu fui fazer missão por 7 vezes na Ilha do Marajó. E na Ilha do Marajó é ótimo,
Porque na Ilha do Marajó ninguém te conhece, meu irmão. Não existe o Máquina na ilha, não existe música, não existe canção nova, não existe nada, mano. Existe um povo sofrido lá. A primeira vez que eu fui na Ilha do Marajó, para vocês entenderem qual foi a minha missão foi chegar lá e ensinar as mulheres a colocar a parte de cima, porque elas andavam com a parte de cima liberada. E com isso existia um grande problema na cidade, que era o alto índice de estupro. Então a missão foi para lá, batia na porta, eu e o padre: bom dia! Oi, meu irmão! E a mulher botava na janela assim, a peitaria na janela. Aí eu já dava aquela meia olhada pro padre: o padre, coragem, continua. Falei: e o senhor não vai falar não, padre? Não, você é o missionário, pô. Eu só abençoo no final. Falei: caramba, meu. Falei: minha irmã, bom dia, posso entrar? Pode entrar, meu filho. Entra. Ô, padre, que maravilha. Então, o missionário quer falar contigo. Então, minha irmã, tá acontecendo um problema. E fui desenrolando, aquele jeito meio carioca de falar. Ela ia, se tapava. A segunda vez que eu voltei nas casas. E era muito engraçado que eu passava nas casas, a mulher falava: ei, menino, missionário. Eu olhava e falei: olha aqui, ó. Tudo tapado. A terceira vez eu fui para lá para falar de Deus. Devagar. A quarta vez que eu fui para lá, a gente já fez um grande congresso naquele local e começamos a evangelizar nas ribeirinhas e falar de Deus para tudo quanto era lado. A quinta vez que eu fui no Marajó, e essa quinta vez foi muito emblemática, porque o padre falou: dessa vez nós vamos fazer diferente. Tem uma rua lá no Marajó, que é a Rua da Execução. Todo mundo que eles matam na cidade, porque lá é uma terra sem lei, eles jogam o corpo nessa rua. Eles falavam assim, e o padre falou: Ilmar, nós vamos evangelizar naquela rua. Eu falei: pô, padre, é muito perigosa. Vamos fazer um jejum, vamos preparar e vamos para lá. Aí nós fizemos um jejum lá na paróquia com ele, e nós fomos para essa rua passar a madrugada lá. Todo mundo que batia lá de moto, a gente parava e falava de Deus. E era um clima muito pesado, porque a todo instante a gente achava que iam matar a gente. A sexta vez que eu fui para lá, o padre tinha sido jurado de morte. Então o padre estava com medo dentro da casa. Aí eu cheguei ao padre: ó, Ilmar, está acontecendo um problema. Eu falei: qual é o problema, padre? Eu fui jurado de morte, tem um pessoal querendo me matar e eu quase não estou saindo de casa. Eu falei: ó, padre, e o que a gente vai fazer? Não, mas agora que você chegou, nós vamos sair de casa. Então vamos sair. A gente começou a sair, mas o padre saía com medo terrível de ser morto em algum momento. Eu me lembro que uma noite a gente chegou com o carro da paróquia, de uma missão, a gente guardou o carro. Quando a gente guardou o carro, veio um menino, ele olhou o menino, o padre ficou apavorado, falou: aquele menino ali é um dos que me juraram. Aí eu falei: então guarda o carro, padre. Guardamos o carro, fechei logo a garagem. O garoto veio na garagem e ficou batendo assim, ó: não adianta fugir não, padre, a hora do senhor vai chegar, hein? E o padre: fala nada. Aí o garoto ficou batendo, a gente ficou em silêncio. Ele pegou, saiu. A sétima e última vez que eu fui lá, Dom Ascona estava jurado. E quando Dom Ascona estava jurado, foi intrigante. A diferença, uma coisa, Dom Ascona é um cara extraordinário. Aí o padre falou assim: Dom Ascona está jurado de morte. Então, quando ele chegar no barco, você vai lá receber o Dom Ascona e pega logo ele com o menino, põe no carro e traz. Cheguei, eu esperando o barco, vim que lá a gente anda 12 horas de barco para chegar na ilha de Breves, no Marajó. Eu assim esperando Dom Ascona chegar, de repente Dom Ascona chega. A mala de viagem do Dom Ascona era uma bolsa desse tamanho com uma rede dentro e só uma camisa de padre, mais nada. Ele me veio: ô, Dom Ascona. Ele: ô, meu filho, toma a bolsa. Aí eu falei pro rapaz: pô, Dom Ascona não tá jurado de morte? Tá, mas ele não esquenta muito a cabeça não. Eu falei: então vamos ver. Aí o Dom Ascona me sai, e aí, olha, o homem de Deus é uma coisa extraordinária. Quando o Dom Ascona chegava na ilha de Breves do Marajó, todas as igrejas evangélicas fechavam. E os pastores esperavam Dom Ascona chegar para ir lá tomar bênção a ele. Então os pastores, tudo de roupa de terno, parado, Dom Ascona vinha e os pastores iam: Dom Ascona, sua bênção. Aí ele falava: Dom Ascona, o senhor está rezando por mim? Aí Dom Ascona virava para alguns e falava assim: aquela sua causa eu estou rezando, já resolveu? Aí o pastor: ainda não, Dom Ascona. Então resolva. Às 6 horas de hoje eu vou estar celebrando uma missa no altar de Cristo único e verdadeiro e quero vocês lá.
Aí ele falou, não, Dom Ascona, nós vamos lá. E gente, foi um negócio impressionante. Quando deu 6 horas, os primeiros bancos da igreja de São José era tomado só por evangélico, meu. Todas as igrejas fechadas. Todo mundo daquela cidade estava naquela missa, encheu de gente naquele lugar, para ouvir um profeta de Deus que estava jurado de morte pregar com o maior entusiasmo que eu já vi na minha vida alguém falar de Deus. Sem medo de dar a vida, porque um dia ele foi encontrado pelo Senhor, deixou a sua pátria e fez do Brasil a sua pátria. E ele falava a todo instante, eu vim aqui para dar a minha vida e ninguém vai me tirar este privilégio. Olha isso, gente. E ninguém vai me tirar este privilégio. Vocês ouviram falar que um dia um bispo da Ilha do Marajó, ele estava muito mal, Dom Ascona? E eu vou te dizer o porquê que foi. Pelo seguinte, eu não sei se você já ouviu falar, mas boi, ele não pode ver vermelho. E búfalo não gosta de branco, roupa branca. Estava tendo uma procissão naquele lugar, com Dom Ascona na frente da procissão. E os búfalos estavam no pasto. Quando estava passando a procissão, um dos búfalos rebentou uma cerca no peito, foi na direção daquela procissão. E quando estava indo em direção de umas senhoras, o bispo do Marajó, de quase 80 anos, se jogou na frente dos búfalos para proteger os seus filhos paroquianos. Ele se jogou e o búfalo arrebentou ele no peito, quebrou várias costelas, perfurou não sei o que, deixou ele muito mal, mas nenhum dos paroquianos dele foram tocados pelo búfalo, só ele que foi. E todo instante ele falava pra gente o quê? Não me tirem o privilégio de dar a minha vida pelo amor que um dia me conquistou. Que a gente encontra esta mesma realidade a partir desse diácono Estevão, quando ele desce a Samaria e começa a falar de Deus num lugar hostil, num lugar aonde ninguém pisara. A partir deste momento ele começou a batizar os homens, as mulheres, as crianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Começou a espalhar o batismo e começou a falar do nome de Jesus, imprimir no coração daqueles o nome de Jesus, imprimir naqueles que existe um amor que é muito maior do que a divisão. E a partir deste momento que ele evangelizou aquela cidade, batizou, tinha um mágico muito comentado na cidade e muito popular na cidade, porque o povo se encantava com ele pelas artes cênicas que ele apresentava naquela cidade. O nome dele era Simão o Mágico. As pessoas chegavam ao ponto de dizer que ele não tinha como não ser o homem de Deus, porque ele era o maior. As coisas que ele operava pelas suas próprias mãos, ninguém fazia. Mas o próprio Simão, quando viu Filipe e quando viu o poder de Deus acontecer na vida daquelas pessoas, ele pediu para que ele também fosse batizado por Filipe. A palavra de Deus diz que este mago, quando foi batizado, ele começou a andar atrás de Filipe, porque ficou encantado com os prodígios que ele executara pela parte de Deus. Um homem um dia foi conquistado por um inexplicável amor, que resolveu pisar num lugar hostil porque não tinha medo de dar a sua própria vida. Ele evangelizou aquela cidade, ele evangelizou aquele homem que enganava e ludibriava a fé do povo. A partir deste momento que ele operou aqueles milagres, a obra dele já tinha sido executada, e a palavra de Deus diz que este Filipe pegou e foi embora da Samaria. E aqui é algo muito maravilhoso. Porque veja bem, meu irmão, Deus nos dá uma missão para ser executada, e a gente precisa ser obediente até esta missão. Quer ver um exemplo? Eu fui 7 vezes na Ilha do Marajó. Na 7ª vez que eu estava vindo, eu senti no meu coração que a minha missão tinha sido extinta no Marajó, que eu não precisava mais voltar lá. Esse ano que passou, eu recebi uma ligação do pessoal de lá de Breves, e o meu coração ficou partido justamente porque eles me chamaram para uma missão lá e eu tive que dizer, não vou. Aí Ruth falou assim para mim, mas Vilmar, por que você não vai? Porque Deus já falou ao meu coração que o que eu tinha que fazer já foi feito. Eu não tenho mais nada para fazer lá. A minha missão agora é em outros lugares, não é mais no Marajó, eu não vou voltar mais. Eu fui 7 vezes lá, não é mais para voltar. Aí ela ficou meio assim, depois a gente partilhou, e eu consigo entender dentro desta palavra agora que nós acabamos de ler.
A missão de Filipe era qual? Era ir em Samaria, pisar naquele lugar hostil, batizar o povo e ir embora. Batizar com água, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ir embora. Nada mais do que aquilo. E o grande problema é quando a gente se preocupa não com a missão de Deus, mas com a nossa própria vida. Quando a gente quer se beneficiar de alguma forma daquilo que está acontecendo e a gente esquece que a gente está ali para executar uma missão da parte de Deus. Sabe por quê? Porque a mesma palavra de Deus diz que quando Filipe foi embora, chegou no coração e nos ouvidos dos apóstolos Pedro e João que Filipe tinha pisado na Samaria e tinha batizado o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando esta palavra chegou ao coração dos apóstolos que estavam em Jerusalém, o que os apóstolos fizeram? Eles foram até Samaria para batizar com o Espírito Santo, pedir uma efusão do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens, porque não era a missão de Filipe. Além de ter ido para lá para testificar a fé de Filipe, ele foi para batizar com o Espírito Santo pela imposição das mãos. A missão de Pedro e João era batizar pela imposição das mãos, pedindo batismo no Espírito Santo. Isso aqui é extraordinário, porque são missões distintas, mas que se completam. Ou seja, o ímpeto missionário dos mais novos fez com que Filipe pisasse na Samaria e batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a partir daí já não era mais com Filipe, a partir daí já era com Pedro e João, que precisava batizar com o Espírito Santo aqueles homens e mulheres. Ou seja, ele não teve medo. E a partir dele não ter medo, ele fez com que aqueles que eram os mais antigos fossem lá para testificar a sua fé. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Isso nos ensina que aqui dentro da igreja tem lugar para os mais novos e tem lugar para os mais antigos também. Porque quando vai chegando os mais novos, parece que os mais antigos vai perdendo o seu valor. E a gente vai dizendo, eu estou desanimado porque parece que não precisam mais de mim lá dentro da igreja, porque já tem quem faça. Meu irmão, presta bem atenção, são missões distintas. Os mais velhos estão dentro da igreja para testificar a fé dos mais novos. Filipe, com seu ímpeto de novato, missionário, de evangelista, pisou na Samaria, batizou, mas foi preciso que os mais antigos pisassem também na Samaria para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso. A mesma palavra de Deus diz que quando foram batizados com o Espírito Santo, este Simão mágico ficou encantado. Para eu fazer a mesma coisa que você pela imposição das mãos. E aí Pedro libera uma palavra sobre a vida daquele homem que diz: maldito é você e o teu dinheiro. E porque você não tem um coração puro, um coração reto, um coração digno, que você queime no mármore do inferno. Olha que palavra dura. A tal ponto que este homem que tentou ludibriar o povo e tentava comprar a fé de Deus com o dinheiro que ele tinha, porque ele continua querendo enganar o povo, ludibriar a fé do povo, meu irmão. O que hoje nós mais estamos vendo são pessoas que estão querendo enganar o povo de Deus, apresentando dons que não existem, apresentando vidas que não existem, vidas vazias que não existem, e o povo está indo por esse caminho sendo enganado. Não se deixe enganar, meu irmão. Aquele é aquela que é genuíno, você conhece. Está preocupado com alguém que faça algo por ele. E aqui existe um grande problema. As pessoas, como Charles ontem falava, quem estava aqui ontem, levanta o braço. Como ele falava a partir daquela mulher que pediu oração para ele, dizendo, e ele dizia: e você já orou pelo seu filho? Ela disse: não, porque hoje é as pessoas já não rezam mais por si, já não rezam mais pelos seus, já não pisam na Samaria, abandonaram as suas causas, mas fica pedindo que todo mundo faça. Quer ver um exemplo para concluir? Que já estourou o meu horário. No passado, antes até de começar a profecia do avivamento, existia no Rio de Janeiro o chamado Monte da Colina. E nos reuníamos lá no Monte da Colina para rezar na madrugada. Reunia na época eu, o Ironi e o padre.
E a gente reunia lá para rezar, e o povo começou a saber, o povo começou a encher um monte, começou a vir gente do Brasil todo. E uma vez eu conversando com o Ironi, ele falava a respeito do cansaço dele, porque existia um peso sobre ele ele ficou estigmatizado no meio do povo, no meio do Brasil, que todo lugar que ele tem que pisar, ele tem que curar alguém, tem que libertar alguém, tem que acontecer um milagre, como se fosse ele o dono do dom. E ao mesmo tempo que ele permitiu que isso criasse em cima dele, ele também sofria por isso, porque nem sempre a pessoa está bem para fazer aquilo. Por que eu estou contando isso? Porque um dia a gente foi fazer uma missão lá no monte, e a gente estava subindo o monte, eu estava levando o violão e ele subindo com a Bíblia. Veio uma mulher correndo, subiu, primeiro que ela já subiu um monte correndo. Eu falei, nossa mano, eu tenho um pulmão só. Quando eu vi aquela mulher desesperada correndo, eu falei, nossa, que inveja. Ela veio, quando ela chegou perto do Ironi, o Ironi estava andando normal, como uma pessoa normal. Quando a mão do Ironi veio para baixo, andando, ela segurou na mão do Ironi, botou a mão do Ironi na cabeça dela e disse assim, eu agora estou recebendo a cura de Deus. O Ironi tirou a mão dela e falou assim, que isso, minha irmã? Agora eu estou sendo curado porque um homem de Deus colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu olhei para a cara do Ironi na hora, ele ficou constrangido com aquela situação. E a mulher subiu correndo. Por que eu estou contando isso para você? Porque o povo hoje quer isso. Esquece que o dom não está nele, não está na mão dele. O dom é de Deus. As pessoas hoje não se importam mais com quem é de verdade. Sabe por quê? Porque se as pessoas se importassem com quem é de verdade, com quem quer buscar a Deus de verdade, com quem tem uma palavra genuína, essa igreja não cabia de gente aqui. Mas o povo não está preocupado com isso. O povo está preocupado com alguém que possa fazer algo por ele e por ela. Mas aí acontece que o povo está sendo enganado por muita gente aí. A gente abre a internet, abre lá os Instagrams da vida e vê um monte de gente fazendo live. Aí quando você vê o cara fazendo live, você vê o cara pondo Pix lá, ó, meu Pix está aqui, eu tô orando por você, cura, faz o depósito do meu Pix aqui. Aí depois a gente tem contato, a maioria das pessoas a gente conhece, a gente conversa com a pessoa vira para mim e fala assim, mano, eu tô pagando um condomínio só com os Pix que eu tô recebendo de live. Aí eu falo assim, é mesmo, irmão? Aí eu lembro de Simão Mágico dizendo para Pedro, como que eu faço para comprar esse dom de Deus aí? A gente está vendo isso a todo instante, meu irmão, e a gente continua se alimentando desse tipo de coisa. Mas no dia de hoje, para concluir a minha palavra, o que Deus plantou no meu coração, que eu quero liberar sobre a tua vida é, não se engane. Existe um lugar na sua vida que você precisa pisar. Existe uma Samaria que você precisa voltar a pisar. Existe um lugar hostil que você abandonou por dizer eu não tenho forças mais para enfrentar, que você precisa voltar a enfrentar. Aí você me pergunta, Ilmar, como que eu vou enfrentar? Qual é a motivação que eu tenho para enfrentar? Este inexplicável amor que um dia te conquistou e te tirou da sua zona de conforto e te trouxe para aqui, para este congresso de avivamento. Este infinito amor que tem queimado no seu coração todos os dias. Este infinito amor que não dá para condicionar como um fogo alto ou um fogo baixo. Dá para condicionar um infinito amor que não tem explicação. Não tem como fazer isso, meu irmão. Este amor é a resposta que você procura, é a resposta que você tem para continuar vivendo uma vida em Deus. Aqui nós não estamos falando mais com pessoas que estão em busca do primeiro amor, são pessoas que já são de caminhada, são pessoas que são na fé, mas são pessoas que hoje estão dentro da igreja, quem sabe desanimadas, complexadas, abatidas, que não tem como avançar porque não conseguem encontrar forças. E eu quero te lembrar que essa força já existe porque Deus já um dia te resgatou das trevas, e se você um dia foi resgatado das trevas, é porque você precisa permanecer andando na luz. E lá fora, meu irmão, existe um povo sedento de Deus, e não existe, deixa eu dizer uma coisa para você, não existe alimento maior do amor que um dia te conquistou do que quando você vai para a vida missionária, do que quando você fala de Jesus para alguém e essa pessoa diz, você falou aquilo que eu precisava ouvir.
Não existe alimento na fé maior do que esse, porque é o próprio Senhor que está dizendo para você: está vendo como eu posso agir por você também? Porque senão a gente fica desse tipo: Deus só fala a partir daquele homem, Deus só faz a partir do diácono, Deus só faz a partir daquela pessoa quando canta. E Deus faz a partir de quem Ele quer. Se você crê nisso, meu irmão, fica de pé em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Erga seus braços, fecha teus olhos. Erga seus braços, fecha teus olhos. Eu não vou pedir nesta oração, meu irmão, para que você volte ao primeiro amor, não. Eu vou pedir Deus para pegar você da onde você está, com as dores, com as chagas, com as feridas que você tem agora. A partir dessas dores, dessas chagas, Deus te pegar agora e incendiar a tua vida com este inexplicável amor de Deus. E a partir disso, meu irmão, que haja dentro de você um vigor missionário, um impulso missionário, para que você pise na Samaria se preciso for, que você pise naqueles lugares que você já abandonou, aquelas causas que você já deixou para trás, seja ela dentro da sua casa, pessoas de dentro da sua casa, ou pessoas de fora da sua casa, que você se lembrou nessa pregação. Que este amor, ele te tome de tal forma que você não consiga contê-lo. Assim como o profeta Jeremias, que um dia disse: eu já pensei em parar de falar de Deus, mas toda vez que eu penso, vem um amor, vem um fogo que me queima nos ossos, que queima nas minhas entranhas, e por este fogo eu não consigo parar e eu não vou abandonar a Deus. É este fogo, é este calor, é este amor que nós clamamos sobre a tua vida nesta manhã, meu irmão. Se você ora no Espírito Santo, vai soltando a sua voz. Solta a tua voz, vamos. Quanto que vale uma alma, meu irmão? Você não consegue saber, mas Deus no céu sabe o preço e o valor que tem uma alma, e nós podemos dizer que também sabemos, porque nós vimos um Deus se dar numa cruz por amor a almas, por amor a uma alma. Meu irmão, não se permita mais ficar no estado de paralisia espiritual, de comodismo espiritual que você se encontra hoje. É dia, é tempo de regaçar as mangas e pisar na Samaria. Você já está tendo perseguição. Quantas pessoas que estão sendo perseguidas dentro de casa, perseguidas porque amam a Deus, perseguidas porque querem viver a radicalidade do Evangelho. Meu irmão, o que está te faltando é só o impulso missionário, é só ir, porque já está batendo na sua porta para você viver uma vida eficaz no Cristo Jesus. Meu irmão, a partir de hoje, minha irmã, pega tudo isso e vai anunciar, falar do teu amor, do amor que um dia te conquistou, do amor que um dia te tirou das trevas, do amor que um dia te levantou da depressão, da crise de ansiedade, do amor que te tirou do CTI, do amor que te tirou daquele estado de morte que você já estava experimentando, do amor que fez você se levantar quando você perdeu um ente querido, do amor que te fez levantar de uma traição, do amor que te fez levantar de uma decepção muito grande que você teve. A partir de hoje, meu irmão, minha irmã, regace as suas mangas e vai para o campo missionário, porque lá tem almas esperando por você, e se você não for, ninguém vai falar por você. É preciso, a partir de hoje, a partir deste congresso de avivamento, você avivar outras pessoas, você avivar o mundo. Este é o desejo de Deus sobre a sua vida. Você que é cheio, você que é cheia do Espírito Santo, existe sim uma unção sobrenatural sobre a tua vida, mas é preciso acreditar, é preciso tomar posse e é preciso ter coragem, se preciso for, ofertar a sua vida por Ele, em nome de Jesus. Erga seus braços e solta a sua voz, vai. Vem, Espírito Santo de Deus, pega-nos nesta manhã. Nós queremos ser tomados, envolvidos, imersos na sua glória, imersos na sua presença. Vem sobre nós, vem sobre esta igreja bonita, vem sobre este congresso de avivamento, vem incendiar a vida dos ministros de música, vem incendiar a vida da comunidade, vem os paroquianos, vem incendiar
José, vem incendiar aqueles que creem, vem incendiar aqueles que são de outras denominações, vem causar um verdadeiro avivamento neste lugar, Senhor, porque nós saímos dos nossos lugares para clamar um Deus que existe, um Deus que é real, um Deus que não se permite ser trocado e nem enganado, porque existem pessoas se levantando como Simão Mágico, tentando ludibriar a fé do povo através de dinheiro, através de engano, através de mentira, através de bênçãos que não existem, pessoas que não têm alinhamento e não têm comunhão, e nós não queremos ser enganados. Vem sobre nós como um fogo genuíno, vem sobre nós como uma unção genuína, Deus, e nos levanta do estado que nós nos encontramos por este inexplicável amor de Deus que um dia nos conquistou. Solta a sua voz. Vamos, eu quero ouvir você rezando, meu irmão. Solta a sua voz, vai. Vamos, você pode dar mais. Erga o seu braço, como se você fosse tocar no céu, meu irmão. Como se você fosse tocar na graça. Vai, coragem, estica ele no alto e diga: Senhor, é hoje, Senhor, é agora, Senhor. Vem com uma unção de Pentecostes sobre nós nesta manhã. Queime e abrasa os nossos corações, Senhor. Nós queremos ser assim, tomados pela tua glória nesta manhã. Dá-me uma unção para passar esses escorpiões, dá-me uma unção para atravessar o vale, dá-me uma unção para passar sobre tudo aquilo que tem me atormentado e me aprisionado. Liberta-me das correntes que tem me aprisionado, Deus, porque eu quero chegar a permanecer no centro da estando no centro da tua vontade. Eu quero executar a missão que tu tem para mim, assim como aconteceu com Filipe, assim como aconteceu com Pedro e João e Tiago, que um dia pediram fogo a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, a gente vai orar para que o queime toda Samaria. Mas o mesmo João um dia voltou na Samaria para pedir, para queimar a Samaria pelo fogo do Espírito Santo, não era mais pelo fogo do ódio. E este fogo que nós queremos pedir sobre Florianópolis, sobre esta cidade, sobre todo o estado, sobre todo homem, mulher e criança deste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erga seus braços, vamos cantar, vamos explicar esse amor.